Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome para sempre. Te bendizemos, meu Senhor da glória, por poder mais uma vez estarmos reunidos com a igreja. Ó Pai, abençoa todos quantos estão reunidos conosco através da internet. Que esse momento, ó Pai, seja um momento para a glória do Teu nome, que haja nessa noite edificação, cura, salvação, libertação. Ó Deus de Israel, visita cada lar, cada família que nesta noite estão conectadas conosco, ó Pai. Que nossa alma, nosso coração estejam dilatados para ouvir a Tua voz. E no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna e todo espírito imundo, e haja vitória para a glória do nome do Senhor. Amém. Amados, queiram sentar-se, por favor. Como eu falei, amados, desde o início dessa série, que essa série ela é principalmente aplicada àqueles que são obreiros, ou serão obreiros, são pastores, ou serão consagrados a pastores. Peço que preste bastante atenção, principalmente aqueles que têm a vontade de ser, ou serão, ou já são obreiros da casa de Deus. Lembrando que o obreiro, amado, não é só quem é diácono, evangelista, tá? Presbítero, pastor. Se você desenvolve alguma coisa na casa do Senhor, seja na mídia da igreja, ou na portaria, ou qualquer outro lugar, você é um obreiro, sim, tá bom? Vamos lá então. Diz assim, ó: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nesses dois versículos, nós conseguimos extrair o motivo pelo qual todos nós temos que ir a Deus. É bem verdade que muitos vão a Deus porque dizem que se for a Jesus vai ficar milionário. Outros vão a Deus porque alguém fala que se ele for para Deus, o casamento dele vai melhorar, e por aí vai. Mas o motivo fundamental que nós temos que ir a Deus, a Cristo, é para ser curado. E é isso que ele falou, que os sãos não precisam de médicos. Só que é notório que muitas pessoas vão até Cristo e às vezes ficam perdidas no meio do Evangelho, sem saber direito o que elas estão fazendo no Evangelho. E quando a palavra de Deus diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, essa palavra salvar, que no grego koiné é a palavra sozo, significa ao mesmo tempo salvação ou cura. Porque ninguém é salvo se não viver a cura que há em Cristo a cada dia. E essa mensagem de hoje é, na verdade, uma continuação da mensagem anterior, que foi morrer para frutificar. Se você não assistiu, vale a pena você assistir, que vai lançar muita luz naquilo que nós iremos falar hoje. Hoje tem muita coisa para ser falada, que pode ser que vai virar uma chave na tua vida, caso você esteja como eu estava, quando Deus ministrou essa mensagem no meu coração, isso há uma média de 13 a 14 anos atrás, ou talvez 15, eu não gravo muito data, mas varia por esses tempos assim, mas eu creio que seja mesmo 13 anos. Eu estava mal, eu estava muito mal, eu estava tão mal que tem um louvor que a minha esposa nem gostava de ouvir há um tempo atrás, né? Minha esposa não gostava nem que eu cantava aquele hino da Shirley Carvalhais, Vendavais, né? Hoje alguém falou seu nome para mim,
que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Porque foi tão forte o que eu passei que eu pensei que daquela eu não saía. E essa mensagem que eu ministro tem abençoado muitas vidas por onde eu tenho passado e foi um divisor de água da minha vida. Quando Deus ministrou essa mensagem da minha vida, irmão, eu estava mal. Eu estava muito mal mesmo. E o desejo meu realmente era de não mais ser pastor, não ia sair do evangelho, mas ia ficar só no stand-by, como diz aí, né? Pois é. E Deus começou a falar comigo, desde aquilo que eu falei na mensagem passada, morrer para frutificar. E essa é: sarados para curar, curados para sarar. Bom, aqui está escrito que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. O problema é que, quando se fala de enfermos, as pessoas pensam que as enfermidades das pessoas sejam tuberculose, paralisia, seja alguém que bebe, alguém que usa drogas ou por aí. Tudo isso, na verdade, é um sintoma da enfermidade que há em alguém. É disso que nós estamos tratando. Medite só mais nesses versículos, ainda em Marcos, anda um pouquinho para frente e chega no capítulo 16. Iremos ler os versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, amado, entre todas as coisas que nós fomos chamados a fazer, eu e você, aqui não está dizendo aos pastores, ok? Aqui está dizendo, de uma maneira geral, é curar os enfermos. Só que para a gente que nasceu em igrejas pentecostais, eu nasci no meio disso aí, né, irmão? De ver paralítico andar, mudo falar, Jesus curando de uma maneira muito intensa. E eu sempre achava, quando eu lia esse texto, que as curas que está dizendo nesse texto fossem curas físicas somente. Não. Quando ela fala de curar os enfermos, irmãos, as maiores enfermidades que os homens precisam ser curados não são no corpo, não é no físico, é na alma. Porque você pode orar por alguém que é paralítico e ser curado da paralisia e ir caminhando para o inferno. Você pode às vezes orar para alguém que está no CTI já para morrer e a pessoa não morrer e ir para o inferno. Entende? Eu não estou dizendo que nós não devamos orar pelos enfermos. Só que o que Deus me mostrou nessa série de mensagens, e que foi um divisor de águas na minha vida, que as maiores enfermidades do ser humano estão na alma. É por causa dessas enfermidades que casamentos são destruídos, empresas são destruídas, amizades são destruídas, ministérios são destruídos, ou às vezes o ministério não está destruído, às vezes o ministério está enorme, mas a pessoa não está bem. O que adianta o resultado pelo resultado? Percebe? Prova disso, se você dá uma olhadinha no YouTube, no Google, a quantidade de pastores, missionários que se suicidam todo ano é enorme. E eu sei que algumas pessoas acham chato de eu falar disso, mas não podemos fechar os olhos para algo que acontece a todo dia. Mas de uma maneira geral, se você observar a sociedade de hoje,
É uma sociedade enferma. Nunca se usou tantos remédios para problemas na mente. Nunca. Nunca se falou tanto de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. E nós, quando vamos para Cristo, fazer a obra de Deus é ser médico. Mas você vai dizer, mas não é Jesus que é o médico? Sim, ele não está em você? Pois é. A palavra não fala que ele é tudo em todos, ele é médico em você. Então, a principal função para você que ou é obreiro ou pretende ser aqui na igreja é curar as pessoas. O resto tudo é menor do que isso. É para isso que nós estamos aqui. E uma coisa importante em tudo que iremos fazer, qualquer coisa que alguém se propõe a fazer, é se preparar para o que você vai fazer. Até uma parábola que Jesus falou, que o reino dos céus é semelhante ao homem que foi construir uma torre e não calculou os gastos e não terminou. Ou aquele homem que vai para uma guerra e não se prepara para a guerra e no meio do negócio ele pede condição de paz porque não tem condição de guerrear contra o seu oponente. Então, essa mensagem é para você que é diácono, evangelista, pastor ou que vai ser. Uma das coisas fundamentais que a palavra nos fala, a gente vai começar na primeira de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. A gente começa dessa forma. Perdão, 1 ao 6 não, não vamos ler do 1 ao 6, iremos ler o 6, mas o título é o deveres dos bispos e diáconos, ou seja, dos pastores e dos diáconos. O 6 diz assim, não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Apenas um versículo do tamanho de um mundo. Primeira coisa que fala, não neófito. O que é ser neófito? Neófito é menino na fé. Claro que há meninos na fé porque são novos no Evangelho, mas há crentes que são meninos na fé porque são retardados. Mas não é retardado mental não, tá? É retardado daquilo que Hebreus, lembra que Hebreus diz assim, olha, pelo tempo, vocês já eram para ser mestres, não é assim que fala no livro de Hebreus, no capítulo 6? Mas eu tenho que dar leite para vocês ainda. Então tem crente na igreja, menino, mas tem também os retardados. Retardados às vezes não é por conta deles não, sabe irmão? É porque hoje em dia o evangelho paralelo cresceu tanto que para você hoje ouvir o evangelho, às vezes é difícil. Aquela palavra que haveria fome, mas não de pão, já começa a se... Eu vejo às vezes pessoas que são às vezes presbítero, diácono, e não conhecem os princípios elementares do evangelho. Porque hoje pregar o evangelho já não é mais a importância de muitos segmentos. Então, a preparação para alguém que quer ser pastor, diácono, evangelista, ou desenvolver qualquer coisa na igreja, a primeira coisa que eu falei aqui é não ser menino. E o menino, se você for no livro de Coríntios, é a mesma coisa que carnal. Paulo chama os crentes da igreja de Coríntios de meninos e de carnais na mesma pegada. E o que é ser menino e ser carnal? É não ser curado. E se você não sabe o que é ser curado, assista o outro vídeo que você vai ter uma noção maior do que é ser curado. Então veja bem, amados, a pessoa que ainda é menina, que é carnal, ela está impossibilitada de cuidar de outras pessoas. É um cego guiando outro cego. Por causa disso que há muitas pessoas sofrendo. E essa pessoa que é menino e que é carnal, corre um risco muito grande. Diz aqui, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Parece um versículo pequeno, né? Mas nessa palavra ensoberbecendo, talvez você não parou para pensar, que foi a causa da derrota de um monte de gente.
O diabo caiu do céu por causa de quê, amados? Soberba. Uzias ficou leproso por quê? O rei Uzias, ele adulterou? Ele roubou? Ele matou? Não. Ele ficou soberbo. Ele achou porque ele era o rei, ele podia fazer aquilo que era restrito só os sacerdotes. Os sacerdotes falam para ele não fazer, ele teima e saiu leproso, e ficou leproso até a sua morte. Percebe? Nabucodonosor comeu capim 7 anos, ficou igual um bicho amarrado num toco de pau no tempo. Por quê? Nabucodonosor adulterou? Não. Roubou? Também não. O que ele fez? Ficou soberbo. Ele achou que tudo aquilo que ele tinha feito era por causa da capacidade dele. Então já deu para entender por que eu li só esse versículo nesse capítulo de Timóteo. Não consagra neófito, porque ensoberbecendo ele pode... Como que ele cai na condenação do diabo? Não sabe? Paulo falou assim, e eu perdoei, e se o fiz, eu fiz na presença de todos, para que não sejamos vencidos por Satanás. O soberbo não perdoa. O soberbo não perdoa. E quem não perdoa, ficou do jeitinho que o diabo quer, irmão. Onde nós não perdoamos, nós estamos fadados ao fracasso. Ninguém que não perdoa, sabe o problema do perdão? É que a pessoa quando não perdoa, ela não morre na hora, ela vai morrendo lentamente. Ele só percebe que morreu quando morre, espiritualmente. É o perigo. O soberbo tem dificuldade de perdoar. Então, o soberbo tem um detalhe, irmãos. Por que o soberbo, ele não pode ser designado para fazer a obra de Deus? Além dele não perdoar e ser um alvo fácil para o diabo, ele é um serial killer. O soberbo, ele não sente remorso de matar. Já ouviu falar de pessoas que são presas, que mataram, a entrevista, o camarada contou que matou como quem fala que tomou um café. É a mesma coisa do obreiro neófito, menino, soberbo. Ele faz, não, eu vou falar mesmo, Deus mandou falar, Deus nem mandou ele falar nada, ou até mandou, irmão, mas como que vai falar? Entende? Que hora vai falar? O que é a palavra? A palavra dada a seu tempo, a palavra, às vezes Deus mandou você falar alguma coisa para alguém, sim, só que não mandou você falar no meio de todo mundo, não mandou envergonhar ninguém. Você gostaria de ser envergonhado? O soberbo não pensa nisso. O soberbo, ele não tem empatia, entende? Amados, nós aqui, eu, você, nenhum de nós está livre de ferir alguém, mesmo sem querer. Podemos, irmão. Às vezes você pode falar, às vezes, tem uma brincadeira que você vai achar que a pessoa vai gostar. Esse dia eu fiz uma coisa que eu achei que eu ia agradar uma pessoa, e a pessoa falou assim, pastor, não, eu não quero não. Só que eu achei que eu estava agradando, mas ficou tudo bem. Então, errar a gente erra, irmão, até querendo agradar, não é verdade? O ponto é ser nobre, humilde para pedir perdão. O soberbo não tem isso, irmãos. O soberbo, ele fala uma palavra que fere, e não está nem aí, ele não tem noção que aquela alma que ele feriu, custou o quê? Qual o preço daquela alma, irmão? Alguém sabe? O sangue de Cristo, irmão. O soberbo não tem noção. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Cuidando de quem? Da noiva de Cristo, irmão. Às vezes as pessoas acham, irmão, que eu não sou nenhum pastor medroso, não, irmão. Eu tenho consciência que vocês são a noiva de Cristo, irmãos. O que você faria se um milionário fala assim, você vai tomar conta da minha filha ali, o que acontecer com ela, vamos supor que você fosse um policial, né, um segurança, o que tu ia fazer? Tu entrava até na frente de um trem para defender a criança, não é assim? Não só porque, pelo dinheiro que você vai ganhar, mas pela missão que foi te dada. Então, irmãos, o soberbo não tem entendimento que ele está cuidando de alguém especial, que é a noiva de Cristo, não tem noção do valor de uma alma. Então, por isso que não pode ser consagrado soberbo.
Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, se a pessoa não sente, eu não vejo problema nenhum. Pastor, eu não sinto, eu não tenho vontade de falar no grupo. Cada um é do seu jeito, irmão. Pastor, eu não gosto de orar na oração da live. Amém, irmãos. Ore. Cada um tem, você entende? Cada um é de um jeito, irmãos. Eu não critico. Agora, cada um sabe o que pode e o que não pode fazer. Agora, se alguém não faz porque não quer, aí é com ela e Deus, irmãos. É assim que funciona. Pastor, não me sinto preparado para o evangelismo. Não há problema. Entende? É tudo segundo as nossas forças. O problema do soberbo é que ele não entende a missão principal dele. A missão principal nossa aqui é curar pessoas, cuidar de pessoas. Todo o resto que nós vamos fazer aqui, não tem, claro, a não ser adorar o Senhor, que isso aí não tem de falar, né? O resto, irmãos, é importante, mas não é o fundamental. Então, se eu vou fazer algo que eu vou aborrecer o meu irmão, eu não faço. Paulo chegou a dizer, se a minha comida aborrecer o meu irmão, não vou comer carne. Parou para pensar? Filé mignon, uma delícia? Ele falou que não ia comer. Imaginou? Chegar no lugar, você não vai comer a carne. Olha o que Paulo está dizendo de amor. E cuidando de vidas, irmãos, não tem jeito. Você vai encontrar pessoas que nem Pedro, que quer ensinar o pastor. Tu vai encontrar. Pedro, eu vou lavar teus pés. Não vai lavar, não. Se eu não te lavar, você depois. Então vou te ensinar como é que se lava. Então é para me lavar? Tu tem que lavar a cabeça. Pedro, é só os pés, Pedro. O resto. Se Pedro não podia dar uma baixa nele. Rapaz, está querendo me ensinar? Cuidar de almas, irmão, às vezes é ter cuidado, ter paciência e lembrar que um dia você foi assim também, ou não, ou você nasceu grandão. Quem nunca? Bom, eu acho que não tem um aqui que nunca fez uma meninice no Evangelho. Eu, por exemplo, sou o primeiro a dizer. Porque assim, irmãos, e não fazemos por maldade, não, fazemos porque era um menino. Só que quando a gente se amadurece um pouquinho, é bom lembrar de ter paciência. Então, cuidar de pessoas enfermas, encontrar pessoas que nem Pedro, vamos encontrar vários que nem Judas, e vamos ter maior cuidado para ele não se enforcar, porque no Evangelho Judas se enforca e morre, né? Mas aqui conosco, como aqui não é a réplica aconteceu com Cristo, os Judas que aparecem na igreja, a gente consegue salvar ele, alguns não, alguns se enforcam mesmo. Alguns você quase ajoelha para ele não se enforcar, mas ele se enforca. Mas se você conseguir fazer com Judas não se enforca, tu ganhou uma alma. Quando a palavra fala de ganhar alma, é desse jeito. Nem é esse ganhar alma de você pregar e alguém se converter, não. Isso é ganhar alma, não, irmão. Aí quem ganhou alma foi o Espírito Santo, ele convenceu. Ganhar alma é quando o teu irmão está mal e você consegue ser usado para levantar ele. Isso é ganhar alma. Quando o teu irmão te odeia, cismou que tu não presta, e você, não, irmão, eu sou feio assim mesmo, mas eu te amo, e você ganha ele. Isso é ganhar alma. E outra coisa, irmãos, ser maduro é você, quando olhar uma pessoa, que você vê um defeito desse tamanho nela, você lembrar disso aqui que eu vou te falar. Senhor, de quanto eu tenho disso aí que está nessa pessoa? Pegou? Porque às vezes você pode não ser igual àquela pessoa, mas tem um pouquinho daquilo. Agora, por que Deus fez dessa forma, irmão? Ele não podia fazer diferente? Por que Deus fez dessa forma? Colocar gente enferma, curada, para cuidar de pessoa enferma. Simples. Se você não tiver alguém para testar a tua humildade, como é que você vai saber se você é soberbo ou é humilde? A igreja é assim, irmãos. O leigo não é inimigo do pastor, o leigo não é inimigo do diácono ou do evangelista, ele só é leigo. Se você não entender que a tua função é cuidar de alguém que ainda não entendeu e ganhá-lo
a igreja vira um quartel e a gente mata as pessoas. Isso não quer dizer que você não vai falar a verdade para ela, mas uma coisa, irmãos, que as pessoas não entendem, uma coisa é você falar a verdade, outra coisa é você humilhar a pessoa. Uma vez eu estava na igreja e um casal brigou, né? Aí o irmão foi para aconselhar o casal. Irmão, o aconselhamento que ele deu para o marido quase matou o cara. Ele botou o cara assim, senta aí. Irmão, o cara já estava mal que brigou com a mulher. O cara vai e metralhou ele. Você entende, irmãos? Amados, nunca se precisou de médicos dentro da igreja. As pessoas estão sofridas, irmãos. O fato de que temos que pregar contra o pecado não quer dizer que nós vamos maltratar as pessoas, irmãos. Humilhar as pessoas, expor as pessoas. Não. Então, Deus permite que algumas pessoas, às vezes, no reino, às vezes, nos humilhem, para testar a quantas vai a nossa humildade, para ver se está morto mesmo o nosso ego. É para isso. Paulo conheceu bem isso. Paulo estava pregando, que é uma beleza, né? Chegou lá para o rei Agripa, rei Agripa, porque eu faço isso, O cara foi, pum, na boca de Paulo. Imaginou que cena deprimente? Aí Paulo, Senhor, tira de mim esse cara, afasta de mim. O que Paulo mais fez, além de pregar o evangelho, foi apanhar. Deus falou assim, a minha graça te basta. Então, cuidar de vidas, às vezes, compreende uma coisinha que você não vai gostar de ouvir: engolir sapos. Ter paciência, que às vezes aquela pessoa que hoje te maltratou, e já aconteceu muito comigo, na outra semana, vem chorando poxa, pastor, me perdoe, obrigado por você ter paciência com a gente. Já perdi a conta. E se nessa uma semana que eu esperei para ele fazer isso, está excluído, e essa alma estivesse no mundo até hoje, será que irmãos, vou lembrar aqui vocês, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no céu. Sabe a justiça nossa justiça ser maior? Se você é maduro, se você é curado, você deve sim ter paciência e aguardar. Mas eu aguardei 13 anos, para o meu amado pastor me encontrar num monte, para me pedir perdão por ter me exonerado da direção da igreja, que eu comecei no meio de um culto. Posso dizer para você? Valeu a pena. Então, às vezes, cuidar de vidas compreende ter paciência, mas entender também que, por acaso, alguém te fere, te calunia, te maltrata, ter uma visão ampla, panorâmica, que ele está pior do que você. 1 João capítulo 2, versículo 11, diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Irmão, quem está pior numa situação dessa? Você ou o homicida? Ele, irmãos. Então, temos uma certeza da situação. Agora, entender que a misericórdia triunfa do juízo. Como é que você vai exercitar a tua misericórdia se isso não acontecer contigo? Tem outra forma? Irmão, existe alguma forma de alguém exercitar a misericórdia que não seja quando ele tem razão na situação e ele é longânimo? Não tem outra forma, irmão. Não tem. A única forma de eu e você exercitar a misericórdia é se alguém fazer algo errado com você e você perdoar, você ter paciência. É a Bíblia que diz isso. E para que você possa entender com mais profundidade
Eu sei que depois disso, Jesus falou várias coisas depois disso que eu vou falar agora, mas na maneira prática, para mim, foi a última aula que Jesus deu. E algumas pessoas, quando vão consagrar obreiros, lê, né, Timóteo, né? Timóteo sofre coisas, aflições, como bom soldado de Cristo, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, o que é muito legal. Mas, para mim, a principal palavra que eu ministro quando eu vou consagrar alguém ao diaconato, ao que quer que seja, é o que eu vou ler agora, que foi a última aula de Jesus para os discípulos, e para mim foi algo surreal. Por quê? Lucas 22, 24. Primeiro teve a ceia, certo? Logo depois da ceia, olha só o que os discípulos vão começar a falar. Eu vou aguardar você achar, para você não perder o fio da meada. Tá gostoso, não tá? Eu estou sentindo Deus aqui. Ó, aqui terminou a ceia, e logo depois disso, olha o que acontece. Tá? É o 22, do 1 até o 22, estava acontecendo a ceia, né? Depois de ceiar, aí aconteceu isso aqui, ó. E houve, 24, Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como quem serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu pai me destinou. Então, mentaliza aqui, aconteceu a ceia, e logo assim que acaba a ceia, e olha que na ceia, ele já tinha contado, né, que ele iria acontecer tudo aquilo com ele, e ele encontra eles discutindo quem era o maior. Olha que coisa, né? Acabou a ceia, imagina que a cena, acabou a ceia, aí está o Raí discutindo com o irmão Denis, qual que é o maior? É a cena assim que foi, que legal, né? Era isso, foi o que Jesus encontrou, o flagrante que ele deu. Mas olha que legal, quando você conjuga o que Lucas escreveu com o que João escreveu, olha o que Jesus vai fazer agora aqui, ó. Vamos agora para João, que é também depois da ceia. Provavelmente, o que vai acontecer agora, cronologicamente foi depois, porque se o que vai acontecer agora tivesse acontecido antes, eles não estariam falando aquilo. Olha o que vai acontecer agora. João, capítulo 13, versículo 4. E levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deteu água numa bacia, e começou a lavar aos pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão e Pedro e disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros,
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Viu aí, amados? Essa aqui é no final dos 3 anos que ele estava com os discípulos. Ele já estava pertinho da crucificação, do julgamento e posteriormente a crucificação. Ele dá a última aula para os discípulos. Que nós, irmãos, tem gente, por que eu estou falando isso, irmão? Porque não é nenhuma novidade, de pessoas que acham que ser pastor é ser o dono da boca, que ser pastor é ser o manda-chuva. E aqui, nesse texto, Jesus preparando os discípulos para cuidar da noiva dele, que é a igreja, ele está falando: olha, vocês são serviçais. Eu, como pastor, eu sou servo de vocês. É como se aqui tivesse uma mesa, ok? E vocês fossem tudo, e eu fosse o garçom, e cozinheiro ao mesmo tempo, e faxineiro também. É isso. Só que tem pessoa que o reino, ele está tão distorcido, que a pessoa tem uma ideia do reino: ah, Deus vai te exaltar. Sabe o que a camarada pensa? Que depois que ele virar pastor, ele vai ser mais do que os outros. E você vê a arrogância de algumas pessoas da falar, irmãos. E sabe qual é o perigo disso? Que a pessoa começa a não ter coragem de pedir perdão, de reconhecer, de chegar: irmãos, é chato, irmão, mas se errou, irmão, me perdoa, eu não devia ter falado contigo assim, foi mal. Só que essa ideia distorcida de que ser pastor, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista é ser maior, faz com que as pessoas empinam os narizes e são fadados ao fracasso. Por isso, muita gente doente, enfermo na igreja. E o pior, que essa enfermidade é na alma e incide no físico. Então, amados, eu estou falando de tudo que eu falei aqui. O que eu quero que você mentalize mais é o lava-pés. Irmão, já teve vezes de eu consagrar o obreiro, e minha esposa está de prova, que eu fiz o lava-pés. E ele ficou sem entender. Porque, irmãos, o evangelho paralelo é tão gritante que as pessoas acabam achando que é verdade, irmãos. Que ser pastor é ser milionário, é ser um popstar, é um status quo. Não é, irmãos. Ser pastor é ser médico. Ser diácono é ser médico. Ser evangelista é ser médico. Compreende? Ter paciência, cuidar de pessoas. Irmãos, isso foi um divisor. Irmão, se eu não entendesse isso, meu ministério tinha acabado. Eu estava mal. Há pouco tempo, minha esposa conseguiu me ouvir cantar esse louvor que eu cantei ainda há pouco. Ela não conseguia nem cantar esse louvor, que é um louvor que falou muito na época que eu estava mal. Veja bem, por que eu estou enfatizando o lava-pés? Porque, amados, as pessoas que assistirem essa série e que entenderem a mensagem que está explícita nela, e eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo vão me ligar, vão mandar mensagem para mim e vão dizer o que aconteceu na vida delas, irmãos. Sabe por quê? Eu vou falar agora por quê. A Bíblia fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Esse é o texto menos entendido. Porque quando fala humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, o camarada logo pensa: ah, eu vou virar um pastor, eu vou virar um missionário, eu vou virar um cantor famoso. É logo isso. Ou então, eu vou construir uma casa enorme. Irmãos, para Deus te usar, tu não precisa nem de ser nenhum diácono, você pode ser um membro. Ó, credencial não expulsa demônio, não cura enfermo, credencial não evangeliza. Agora, tem um detalhe, que depois do lava-pés, para mim é o ponto alto dessa mensagem, e é o que eu vou falar agora. Se você quiser, você pode anotar o que eu vou te dizer agora.
Se você entendeu essa mensagem, buscou a cura, entendeu, e a cura só acontece a partir disso que eu vou falar agora: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Enquanto você ficar dizendo assim, não, irmão, eu sou assim mesmo. A maioria dos crentes derrotados que eu conheci tinha um jargão: eu sou assim mesmo. Se Deus me trouxe para o evangelho assim, se Ele quiser, Ele que vai me mudar. Tu vai ficar a vida inteira assim, meu irmão. É eu e você que temos que buscar a mudança. Eu que você tem que nos olhar nos espelhos e falar assim: por que eu estou magoado com aquele irmão? É porque ele me ofendeu mesmo? Ou porque eu morro de inveja dele? Irmãos, uma das coisas mais recorrentes na Bíblia: inveja. Irmão, eu vi casos de mulher que tem inveja do marido tem inveja de mulher, irmão que tem inveja do irmão, mãe que tem inveja do filho, da filha. Ouça o que eu vou dizer. E se você não tem que buscar a cura, sabe por quê? É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não brilhar. Vou falar de novo. Quem entender essa série, não o que eu estou falando, o que a palavra está dizendo para ela, vai crescer muito. Eu não vou enganar você. É impossível alguém cheio de Espírito Santo não brilhar. E é impossível alguém cheio de Espírito Santo não ser invejado. Essa parte não vai enganar ninguém. Há pessoas que estão me assistindo aqui, outras pela internet, que Deus vai usar tanto. Isso acontece quando Deus começa a usar muito a gente. Tem até irmão de sangue que se afasta da gente. Vamos ver o que a palavra fala? Mateus 5. O que vai acontecer com você? Mateus 5, do 13 ao 16. O título diz assim, ó: olha o que você é, irmão. Os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Irmão, você já viu alguma luz que não chama atenção? Vamos ler então. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, tem gente que fala que não é impossível para Deus, né? Mas assim, quer ver uma coisa impossível para Deus? Ele encontrar outro Deus maior do que Ele. Quer ver uma coisa impossível para Deus? Ele encher alguém de Espírito Santo e ela não brilhar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é tão feliz que até a felicidade dela incomoda os outros. E se você não estiver preparado para as perseguições, você pode parar no meio do caminho. E a proposta dessa série não é você alcançar resultados. Olha, eu escutei essa série e hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque essa série ela incide realmente na tua área educacional, trabalhista, em todas as áreas. Não é esse. O ponto alto dessa série não é você de chegar a um ponto. Isso qualquer evangelho coach te leva. E está assim de coach aí na internet, né? Não posso nem citar o nome, senão dá processo, mas tem um montão aí. Essa série é com a mesma proposta daquilo que Deus fala para Daniel, lá no finzinho do livro de Daniel. Daniel, vá até o fim. Então, ir até o fim é ir bem. Entender que quem é cheio do Espírito Santo, quem é curado, brilha, se faz necessário. Eu não vou enganar você, que Deus vai começar a te usar, e vai te usar, você mulher, você jovem, e que até os teus irmãos vão achar, que legal, olha como a minha irmã está sendo usada, porque irmãos, quando Deus começa a usar alguém, começa logo aquele negócio, né? Alguém fala, puxa, mas a tua irmã, você é irmã da fulana de tal? Ela é tão legal, se bobear a irmã já está com inveja da irmã,
Porque a unção, irmão, que fica em você, atrai. Crente cheio de Espírito Santo, irmão, ele evangeliza sim, mas às vezes ele não precisa nem de evangelizar, irmão. Onde ele passa, alguém fala assim: vem cá, chega aqui. Vem cá, tu é crente, né? Qual é ele quer ir na tua igreja, porque ele vê em você um brilho que ele não vê em outras pessoas, irmãos. Crente cheio de Espírito Santo, que brilha, ele faz um convite ou dois, o cara já vem, né, visitar a igreja que ele está, porque vê nele. Só que todas as pessoas que brilharam, de Gênesis a Apocalipse, todos passaram pelo crivo da inveja. Nem Jesus escapou, está lá. A Bíblia diz assim, ó, e Pilatos tentava de todas as formas soltar Jesus, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, na tua trajetória, vai ter escribas e fariseus, saduceus. Não vou falar para você que quando Deus começar a te usar mais do que já te usa, que não vai haver, porque senão você não vai se preparar. E preparação é a proposta da nova aliança. Você está à frente do problema. Nesse momento, é o momento de exercitar a misericórdia, ter paciência e lembrar qual é a tua função. Você é médico. Você não vai ficar livre dos irmãos de José. Você não vai estar livre da inveja de Saul. Eu estou falando com pessoas aqui, irmãos, que Deus vai começar a usar tanto, que talvez vai ter que mudar de igreja. Porque se teu pastor for Saul, ele não vai aguentar ver você brilhar mais do que ele. Eu não estou falando isso para você passar para a nossa igreja, não. Eu estou falando que você vai passar isso com você, e Deus vai te levar para outro canto. Irmãos. Irmãos, Deus vai usar tanto pessoas aqui que estão assistindo essa série, que onde ele vai ficar, ele não vai conseguir, irmãos. Porque, infelizmente, quando os líderes são neófitos, são inseguros, ele não suporta ver o evangelista brilhar. Isso aí é o que mais acontece por aí. Então, nessa hora tem que ter calma, sair em paz, mas entender que não tem jeito. Não tem jeito de Deus usar alguém sem exaltá-la. Por quê? Qual é a exaltação de Deus, irmãos? É que a pessoa brilha. Quem é cheio de Espírito Santo faltou luz, está todo mundo brigando, faltou luz, aí o ar-condicionado desligou, está todo mundo, aí quem é cheio de Espírito Santo fica, está fazendo piada ainda, rapaz, nesse calor danado. Você que pensa que ele está no calor, o Senhor está refrigerando a alma dele, seu bobão. Irmão, ele fez uma piada até. Faltou água, não tem água nem para tomar banho. Aí está todo mundo desesperado, né? Faltou água no condomínio todo. Aí está lá o crente. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí, olha assim, esse cara é doido. Aí começa a ficar com raiva. Já sei. Esse cara está cheio. Sabe uma vez eu já vi um cara, pessoa de um crente? Pessoa que estava cheio de dinheiro. O crente é o Espírito Santo, irmão. Não é impossível, cara. Está todo mundo desesperado no condomínio que não tem água. O cara está feliz. Esse cara ganhou na Mega Sena e não contou para a gente. Ou esse cara é desse jeito. E aí o que vem? Perseguição. Não pense que Deus vai te usar, que às vezes nem teu pai, tua mãe, às vezes que são crentes, vai gostar de ver Deus te usar. Agora a parte boa é que você vai sentir uma paz que você nunca teve. A parte boa, que é ver assim, aqueles que apedrejaram Paulo vão te apedrejar também, mas você vai encontrar amigos que você nunca viu, que você vai falar assim: quem é você? Eu sou fulano de tal. De onde você me conhece? Eu vi você pregando numa igreja lá, e Deus mandou te abençoar com isso aqui. Que isso, irmão? Mas eu nem te conheço. Pois é, mas Deus mandou. Assim. Deus dá pessoas assim para a gente. O bom de servir a Deus, irmão, que você encontra amigos que você nunca viu. Agora, dizer para você que o tanto que Deus vai te usar, que não vai chamar a inveja das pessoas, e que vai haver pedradas,
A palavra diz assim, ó, aquele que semeia a boa semente, chorando, voltará com seus bolos cantando. Mas vale a pena padecer as perseguições. A palavra fala, bem-aventurado, quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, haverá calúnias, não vou te enganar. A arma da calúnia, o diabo sempre usou contra Jeremias, contra Jesus, contra Paulo, contra Pedro. Você não vai ficar livre dessa. Agora, a paz que você vai sentir, você nunca sentiu. O prazer de ver as almas se convertendo, o prazer de engolir uma calúnia às vezes por anos e anos, e de repente aquela pessoa chegar para você e falar assim, meu irmão, me perdoe, eu descobri a verdade, aí chora você, chora ele, vai ser assim. Mas a cada uma que você ver ser salva, a cada vida que você ver ser curada, você vai dizer assim, vale a pena a caminhada. Sabe por quê? Você foi curado para curar, sarado para sarar. E cada uma que você ganha, sabe o que ela valeu? Valeu o sangue de Cristo. Cada vida que será curada é mais uma vida que saiu do inferno e vai para o céu. E cada vez que você sofreu uma pedrada, é importante que você se lembre quantas pessoas Deus usou para te abençoar. Que nas horas das calúnias e das pedradas, às vezes o sofrimento é tão grande que a gente se esquece daquelas pessoas que Deus usou para nos abençoar lá no passado. Lembre-se, a igreja é assim, há pedradas, há espinhos, mas há muitos homens e mulheres de Deus no teu caminho que vai te abençoar, que vai ser colo para você, que vai ser aconchego para você, que vai acreditar em você, mesmo quando muita gente não acredita em você. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus está te preparando para a grande obra, essa é a última colheita, e pessoas saradas saram, pessoas curadas curam. O amor cobrirá a multidão de pecados. Agora, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor. A Bíblia diz dessa forma: nisso conhecerão que os sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A Bíblia diz: um novo mandamento vos dou, um novo. O antigo como é que era? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O novo é assim, ó: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma classe a mais. A tradição conta que o apóstolo João, o único apóstolo que não foi martirizado, quando ele estava no culto, lá com seus 90 e tantos anos, e pediam que ele desse uma palavra, e ele já bem velhinho, ele dizia assim: filhinhos, amai-vos. É isso que a igreja precisa, de pessoas curadas, de pessoas que saibam que a glória aqui é para o Senhor, que a estrela é o Senhor, e que às vezes vale a pena você engolir um sapo pelo prazer de ver uma alma curada, pelo prazer de olhar para aquela pessoa e falar assim: puxa, valeu a pena eu ter paciência com aquela pessoa. Olha agora ela adulta, como é que está linda. E ela lembrar do que ela fazia e falar, e ainda ri ainda: puxa, como eu era cabeçudo. Pois é, agora você vai aturar outro. É assim a igreja, irmãos. Suportai-vos uns aos outros em amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos ser um oásis neste deserto que é o mundo, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos verdadeiramente, ó Pai, ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para curar as vidas, curar os enfermos, ó Pai. Ó Deus de Israel, quantas pessoas feridas, ó Pai, em igrejas, quantas pessoas que não acreditam mais no Evangelho, ó Pai, quantas pessoas, ó Deus, que não acreditam mais, ó Deus, na Tua palavra,
por causa da angústia, da tristeza, por tudo que sofreram. Ó Pai, que nesta noite, Senhor, Tu venha curar, ó Pai, as vidas que necessitam de cura, ó Pai. Visita, meu Senhor da vida, cada família, cada alma. Visita, meu Pai, cada pessoa, ó Deus, que assistiu essa série, ó Pai, e que será sim, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, que não serão vencidas pela mágoa, pela calúnia, pela injúria, que não serão feridas, ó Pai, por nenhuma intercorrência na sua caminhada no Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.